educação, a igreja, enfim, procure estar integrada à comunidade. Fique ligado com a gente, no rádio, na internet ou no celular, porque quem tem cultura tem tudo. ZYX 957, 94,3 MHz, canal 232, classe especial, Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. A partir de agora na Cultura FM, programa O Assunto é Notícia. Com as principais informações de Guarapuava e região central do Paraná. O Assunto é Notícia. O Assunto é Notícia. A apresentação dos radialistas Luiz Góes e Tonico de Oliveira. Produção do Núcleo de Jornalismo da Central Cultura de Comunicação. Jornalista responsável Jorge Teles. No ar. O Assunto é Notícia. São 7h32, 7h32. Bom dia. Estamos chegando com o Assunto é Notícia nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Até às 9 horas da manhã, muitas informações aqui de Guarapuava, a nossa região centro-oeste, centro-sul e central do Paraná. E comigo por aqui o Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Tonico. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham nossa programação. Estamos juntos, iniciando mais uma semana e, é claro, como sempre, deixando você bem informado, trazendo as principais notícias e informações aqui no programa O Assunto é Notícia. E vamos pedindo a Nossa Senhora de Belém que nos abençoe e nos cubra com o seu manto sagrado neste dia e também nesta semana que estamos iniciando. Amém, amém. São 7h33. E vamos às notícias. Ontem, no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou 879 novas confirmações e 32 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O estado soma agora 31.120 casos e 781 pessoas morreram em decorrência da doença. Foram mais 32 mortes, todos de pacientes que estavam internados. São 12 mulheres e 20 homens, com idades que variam de 28 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 4 de maio a 5 de julho. Na região, os casos confirmados aumentaram, a ocupação de UTI para adultos chegou a 80% em Guarapuava. Em Laranjeiras do Sul, dos 10 leitos adultos existentes, 5 estão com pacientes. O boletim divulgado ontem pela Secretaria da Saúde do Estado informa 553 casos confirmados da doença em 17 dos 20 municípios da região. São 105 amostras de pacientes com suspeita da doença que aguardam análise. Todos os dados divulgados são obtidos no boletim do governo do estado. 7h35. Sanepar e Prefeitura de Guarapuava assinaram um aditivo de contrato no valor de R$1.300.000 para a implantação de 10 quilômetros de rede coletora de esgoto nos bairros Jardim das Américas, Paz e Bem, Vila Bela e Jardim Califórnia. Foi anunciada também a ampliação de rede para Vila Jordão, Vila Mirim, Continental e região do Centro Universitário Campo Real, com investimento de R$1.900.000. As obras começam nas próximas semanas, segundo a assessoria da empresa. Até 2024, a Sanepar pretende investir R$145 milhões em obras de água e de esgoto em Guarapuava. Algumas obras já foram concluídas e outras estão em andamento, como 14 quilômetros de rede de esgoto no Jardim Patrícia e na Vila Colibri. No pacote de obras também está incluído o Distrito da Palmeirinha, que deve receber mais de 40 quilômetros de rede de esgoto para beneficiar mais de 500 famílias. E também está prevista a ampliação da estação de tratamento de esgoto Vassoural. Na área de abastecimento vão ser construídas nova adutora e captação de água no Rio das Pedras, que aumentarão a capacidade de produção de água potável.
7h36. Auxílio emergencial vai atender 36.600 moradores de Guarapuava, injetar 131 milhões na economia local. Kleber Moleta. O pagamento do auxílio emergencial já injetou quase 30 milhões na economia local. O benefício, criado pelo governo federal para microempreendedores, trabalhadores informais e desempregados, começou a ser pago em abril. Serão ao menos 5 parcelas, segundo prometeu o governo federal. Com isso, há uma expectativa de que cidadãos de Guarapuava recebam a soma de 131 milhões e 800 mil reais somente nesse período. São 36.630 moradores da cidade que estão sendo beneficiados com o auxílio emergencial. Desses, 7.327 vão receber R$ 1.200. É o caso de mulheres que são as chefes de família. Elas recebem o benefício de R$ 600 no valor dobrado. A soma geral do valor que será pago é bastante significativa para a economia local. Uma comparação que ajuda a dimensionar o montante é a folha mensal da Prefeitura de Guarapuava. Por mês, são gastos R$ 18.600.000 e trata-se da maior folha de pagamento do município. E em auxílio emergencial será um valor maior do que esse, 26 milhões em média por mês. No total, R$ 131.871.000 que devem ser injetados na economia local até o pagamento da última parcela. Kleber Moleta para a Cultura FM. Na Cultura, o assunto é notícia. Agora 7h38. No programa, o assunto é notícia. Previsão do tempo. Trazendo para você, ouvinte da programação Cultura, a previsão do tempo para Guarapuava e toda a nossa região. Nesta segunda-feira, dia 6 de julho, a previsão, segundo o CIMEPAR, é de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura máxima hoje pode chegar aos 20 graus. A temperatura no exato momento no calçadão da 15 é de 14 graus. A previsão para amanhã, dia 7 de julho, segundo o CIMEPAR, também é de pancadas de chuva. Amanhã estão previstos 12 milímetros de chuva em nossa região. O sol também pode aparecer no decorrer do dia. A temperatura prevista para amanhã, mínima de 9 e a máxima de 20 graus. Esta é a previsão para Guarapuava e toda a região, segundo o CIMEPAR. Na Cultura, o assunto é notícia. São 7h39 em instantes aqui no Assunto é Notícia. Atividades do Guaraprev estão suspensas em nossa cidade. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Você está ouvindo Rádio Cultura 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. Alô você, sócio e sócia do Clube do Ouvinte. Informamos que o clube permanece fechado. Você que deseja contribuir e nos ajudar a manter esta programação no ar, faça doação na sua paróquia. Cuide-se, evite aglomerações, só saia de casa com máscara e lave sempre bem as mãos. Nós aqui da rádio continuamos rezando por você e sua família. Clube do Ouvinte, somos todos devotos de Nossa Senhora de Belém. A Rádio Cultura é de Guarapuava, com muito orgulho. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor. Poderoso polivitamínico composto de marca peruana, açaí, guaraná, ferro, zinco, selênio, manganês, vitaminas A, C, D e E, plantas medicinais, vitaminas e minerais que revigoram o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, sinta o doce sabor da vida com vitalidade. Em Guarapuava, nas farmácias 3000, Farma Nossa e agora também na Farmácia Batel.
evangelização, informação e música de qualidade. Esses são os pilares da comunicação da Rede Aparecida de Rádio. 24 horas no ar, oferecendo formação cristã a você e a todo o Brasil. Conteúdos especiais em momentos de reflexão e fé, acolhimento, devoção, entretenimento e interatividade. Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Central Cultura de Comunicação, em dia com a cidadania. Você conhece a Comunidade Betânia? A Comunidade Betânia, em Guarapuava, é uma casa de acolhida que tem o compromisso de oferecer sua amizade, orações e uma oportunidade para dependentes químicos trilharem seu caminho, segundo o seu próprio esforço e persistência. Saiba mais sobre a Comunidade Betânia de Guarapuava. O telefone é 3622-7457. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor Cultura FM. Cultura FM 94,3. Conteúdo útil para o seu dia a dia. Este é o padrão Cultura de Rádio. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Múltiplas plataformas. Além do seu rádio, a cultura está na internet no centralcultura.com.br. Está no seu celular através dos aplicativos para Android e iOS. Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná, para o mundo todo. Uma voz católica no seu rádio. Agora em Guarapuava são 7 horas 44 minutos. E foi registrado nesse final de semana mais um óbito aqui no Hospital São Vicente de Paula e há rumores de que tenha sido vítima de Covid. O repórter Kleber Moleta tem informações. Bom dia, Kleber. Bom dia para você, Tonico. Bom dia também, Fábio Campos. A Prefeitura Municipal de Prudentópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou uma nota na noite de ontem, afirmando que uma paciente do município, que segundo a Prefeitura era um caso confirmado de Covid-19, morreu na UTI do Hospital São Vicente na manhã de ontem. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 91 anos, segundo a Prefeitura. Ela estaria internada desde o dia 29 de junho e faleceu ontem pela manhã na UTI, na ala específica de Covid, segundo a Prefeitura. Essa morte ainda não foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde como sendo de Covid-19. A confirmação, por hora, é somente da Secretaria Municipal de Saúde. A gente solicitou mais detalhes para a Prefeitura e também para o governo do Estado sobre essa paciente, mas ainda não tivemos um retorno. Em uma nota que foi publicada ontem, a Prefeitura afirma que a família foi orientada pelo setor de vigilância em saúde para não realizar velório e tomar todos os cuidados nas homenagens fúnebres que foram realizadas a essa senhora de 91 anos que faleceu na manhã de ontem no Hospital São Vicente e, segundo a Prefeitura, era um caso confirmado de Covid-19. Agora a gente aguarda também a confirmação do Estado, né, em relação a esse caso. E ainda falando de mortes em relação à Covid-19 ou de casos suspeitos, na semana passada nós noticiamos que um indígena da cidade de Nova Laranjeiras
havia sido aí o primeiro caso confirmado de Covid-19 entre indígenas aqui na região. Esse caso foi confirmado na quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde e na sexta-feira esse indígena de 24 anos morreu, também na UTI do Hospital São Vicente. Porém, esse caso ele não foi contabilizado como Covid-19 porque a morte não ocorreu em função da doença Covid-19, ainda que o paciente estivesse diagnosticado com teste positivo. A morte ocorreu em decorrência de um espancamento que esse jovem sofreu no último domingo do mês de julho, no dia 28. Então a morte ela ocorreu na ala de Covid-19 da UTI do Hospital São Vicente. O paciente, um indígena de 24 anos, estava com a doença diagnosticada, com confirmação de teste, porém a morte não ocorreu em decorrência da doença. Tonico. Obrigado, Kleber Moleta. Agora em Guarapuava são 7h47. Olha, as atividades do Guaraprev estão suspensas. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores após a confirmação de que 2 funcionários testaram positivo para a Covid-19. Conforme protocolo de saúde, os 9 servidores da equipe já foram submetidos aos testes, sendo que 4 testaram negativo para o novo coronavírus. Os demais funcionários permanecem em isolamento domiciliar, aguardando o resultado dos exames. A suspensão das atividades segue até o dia 10 de julho. 7h48. E um homem que estava como passageiro ficou ferido em um acidente de carro na manhã de ontem em Guarapuava. Ele era o carona em um veículo dirigido por um bêbado e sem carteira de habilitação na BR-277. O condutor perdeu o controle, bateu no barranco, em placas de sinalização e em um poste. O ferido, um homem de 51 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista foi levado para a delegacia da Polícia Civil. 7h48. E um homem bêbado e armado com um cacetete tentou atropelar um policial militar e fugiu de uma abordagem em Guarapuava. A ocorrência foi registrada na noite de sábado, após a PM realizar um bloqueio na rotatória do Chafariz, na rua 15 de novembro, cruzamento com a Avenida Manuel Ribas. O bloqueio foi montado porque a PM tinha a informação de que momentos antes, ocupantes de 2 carros haviam parado os veículos e discutido em outro ponto da avenida. No ponto de bloqueio, um policial militar que estava desembarcado fez sinal de abordagem, mas o motorista não parou e tentou atropelar o PM. Ele teve que disparar. O carro seguiu em fuga na direção do bairro dos Estados. As equipes policiais, a equipe policial fez um acompanhamento e o fugitivo ainda tentou arremessar o carro contra a viatura. Um novo disparo foi feito e acertou o pneu do carro. O motorista de 25 anos estava bêbado. O teste do etilômetro constatou 0,53 miligramas de álcool por litro de ar expelido, caracterizando o crime de embriaguez. No carro, a PM encontrou uma tonfa, um tipo de cacetete. Havia ainda um passageiro de 32 anos junto com ele. Após essa abordagem, a polícia identificou os passageiros do outro carro. Tratava-se de um motorista de aplicativo e uma passageira, namorada do motorista fugitivo. Ela estava ferida na mão. Segundo o motorista de aplicativo, ele foi abordado pelo homem com o cacetete e ele teria danificado seu carro com pancadas. São 7h50. Orientação para usuários do transporte é evitar horários de pico. Entenda na matéria de Kleber Moleta. Se você puder, evite os horários de pico no transporte coletivo. Essa é a orientação da empresa que presta o serviço em Guarapuava para evitar aglomerações. A dica é, podendo, escolha pegar o ônibus entre 10 da manhã e meio-dia ou entre 14 e 17 horas. Fora dos horários de pico, a viagem se torna mais segura para todos os passageiros. A empresa Pérola do Oeste e a Secretaria de Trânsito e Transporte
monitoram se os ônibus estão circulando com lotação. Segundo a Pérola, não há registro de uma aglomeração sistemática em uma mesma linha ou horário, ou seja, aglomerações que ocorrem por vários dias seguidos. O que acontece, segundo o Renilson José da Silva, que é encarregado de tráfego da concessionária, é um volume de cerca de 20% de passageiros que poderiam viajar em outros horários, embarcando em momentos de pico. Muitas pessoas que utilizam o ônibus nesses horários, que é um volume maior de passageiros, necessariamente poderiam não estar utilizando nesse horário. Podem utilizar no horário que nós chamamos de entre pico, onde os ônibus circulam praticamente vazios. 20% da população que utiliza o transporte coletivo em horários de pico não precisariam estar utilizando nesse horário. E esse volume de pessoas que dá essa sensação muitas vezes no ônibus de lotação. Mas os nossos ônibus, a gente tem acompanhado eles, a capacidade dele ainda não está naquele limite de lotação. A distribuição dos usuários entre os horários ao longo do dia vai evitar possíveis lotações. Renilson observou que o monitoramento aponta uma grande variação no número de pessoas usando o ônibus. Um dia, muitos, outro dia, poucos passageiros em uma mesma linha. Mas reforçou que se esse grupo, que pode escolher os horários, optar por viajar entre 10 da manhã e meio-dia ou entre 14 e 17 horas, as eventuais aglomerações podem diminuir ainda mais. Independente do horário, uma regra é básica e deve ser seguida: usar a máscara e corretamente em todos os momentos que permanecer no terminal e nos coletivos, como reiterou Renilson. Então, a orientação que nós temos passado aos nossos motoristas e colaboradores é: para entrar no terminal, utilizar a máscara. Acessar o transporte coletivo, utilizar a máscara e utilizar da forma correta. Alguns casos que as pessoas muitas vezes esquecem da máscara ou não tem, nós temos com os nossos colaboradores um número de 2 ou 3 máscaras de reserva que eles destinam a essas pessoas e fazem orientação. E mais uma vez nós vamos para a questão da educação, para esse momento da consciência que a pessoa utilize a máscara. De nada adianta a pessoa colocar a máscara de forma incorreta ou colocar ela e entrou no ônibus, sentou lá no banco do fundo e tira a máscara. Isso não vai resolver. É uma consciência assim, individual. É um momento que todos nós devemos pensar na nossa saúde e também na saúde do nosso próximo. A frota de ônibus do transporte coletivo em Guarapuava está circulando de segunda a sexta-feira com horários de sábado, o que significa que são menos viagens ao longo do dia na comparação com o horário normal. Aos sábados, os horários são de domingos e feriados, e aos domingos não tem circulação do coletivo. Kleber Moleta, para a Cultura FM. Na Cultura, o assunto é notícia. Agora 7 horas e 54 minutos. Na Cultura, o assunto é notícia. É época de fortalecer a imunidade tornou-se fundamental em nossas vidas. Reforce sua imunidade com o xarope gaúcho. O xarope gaúcho é um composto de ervas medicinais com própolis e rico em vitamina C, que vai aumentar a sua imunidade e prevenir gripes, resfriados e ajuda a eliminar a nicotina do pulmão dos fumantes, sendo um expectorante e sedativo da tosse. Fortaleça a sua imunidade com o xarope gaúcho. Em Guarapuava você encontra nas farmácias Farma Nossa e Batel. E atenção você da região dos bairros Santana e Morro Alto. Tudo o que você precisa em materiais para sua construção ou reforma está na Confira Morro Alto, em frente à Paróquia Perpétuo Socorro. Tinta econômica balde de 16 litros a partir de R$ 69,90. Pisos vários modelos a partir de R$ 9,90 o metro. E ainda, linha de tintas com mais de 2.000 cores. Você escolhe a cor e faz na hora. Confira Morro Alto, na Rua Alcione Bastos, 505, em frente à Paróquia Perpétuo Socorro. Fone 3626-4070. Focus Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com todas as normas e exigências da saúde.
Então ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo visando sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha, 1253 no centro. O telefone é o 3627-1098. Doutor Stule Janaína Paiato, a saúde de seus olhos em primeiro lugar. Amigo Agricultura, Cantelli avisa que disponibiliza sementes de aveia e azevém. Passe na Agrícola Cantelli e confira também as linhas completas de nutrição animal, sal mineral, linha PET com rações e suplementos, vacinas, medicamentos, quirera, milho e sementes em geral, além de óleo para motores a gasolina e diesel, botas e botinas, telas, arame farpado e acessórios em geral. Agrícola Cantelli, variedade, preço bom e qualidade. Precisou é só ligar 3624-2108. Atendimento das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas. Aos sábados até às 3 da tarde. Cantelli, 2 lojas em Guarapuava, uma no Turvo e uma no Pinhão. Na Cultura, o assunto é notícia. São 7 horas mais 57 minutos. Acidentes com pipa na rede elétrica crescem durante o período de isolamento social em Guarapuava. Informações com a Céci Maciel. Nessa segunda-feira, aqui no Assunto é Notícia, eu vou fazer um alerta sobre soltar pipa, uma brincadeira que atravessa a geração. E o passatempo é uma diversão muito comum. Agora que as crianças estão passando mais tempo em casa, a prática tem crescido. Bom, a Energisa Sul-Sudeste está preocupada com a segurança dos clientes e da população e faz um alerta sobre o risco de choque elétrico que as crianças e jovens ficam expostos quando soltam pipas em locais próximos à rede elétrica. Entre janeiro e junho deste ano, houve um aumento de 1000% no número de ocorrências de pipa na rede elétrica aqui em Guarapuava, em comparação com 2019. A atividade já foi responsável por interromper o fornecimento de energia para mais de 370 clientes este ano. Os desligamentos podem acontecer em função dos restos de pipa que ficam presas nas redes ou que tocam os fios de energia. O gerente do Departamento de Operação da Energisa Sul-Sudeste, o Tiago Sanches, ele explica o seguinte: abre aspas, fazemos a limpeza de forma rotineira nas redes e sempre encontramos restos de pipas presas às estruturas. Ficamos preocupados com a segurança das crianças e jovens que muitas vezes, sem ter a noção do risco de choque elétrico, se arriscam a fazer a brincadeira perto das redes. Adicionalmente, com as chuvas, esses materiais molhados acabam causando curto-circuito ou vazamento de energia, provocando a interrupção da energia. Dependendo da situação, diz ele, o restabelecimento pode demorar e causar ainda mais transtorno aos clientes, fecha aspas. Bom, felizmente nenhum acidente de choque elétrico foi registrado até o momento, porém o risco é iminente. Diante disto, a Energisa Sul-Sudeste preparou algumas recomendações. São elas: jamais solte pipa próximo à rede elétrica. Procure espaços como parques, praças e áreas abertas para brincar com segurança. Não utilize materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol. Nunca tente remover a pipa que tenha ficado enroscada na rede elétrica. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção da rede elétrica. Não solte pipa próximo a ruas e avenidas. A linha ela pode ser perigosa para os condutores, causando principalmente acidentes com motos e bicicletas. Não empine pipa em dias de chuva e relâmpagos. Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes. Ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa. Céci Maciel, para a Cultura FM. Na Cultura, o assunto é notícia. Giro Regional. A região central do Paraná integrada pelas ondas da Cultura FM.
Produtores de Laranjeiras do Sul têm até o dia 17 de julho para se inscreverem no Plano Safra 2020-2021. Informações do Giro Regional com Luiz Góes. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Laranjeiras do Sul está com as inscrições abertas para os produtores interessados no Plano Safra 2020-2021. O prazo se encerra no dia 17 de julho. Com incentivo da Prefeitura, o produtor paga de forma facilitada 80% do valor dos produtos e tem outros 20% subsidiados. Até o momento, 200 produtores já fizeram a inscrição. Para obter o subsídio, o produtor deverá atender alguns requisitos, entre eles, possuir cadastro de produtor rural. Possuir também certidão negativa da Fazenda Municipal. Já o produtor de leite deve apresentar, no mínimo, 6 notas fiscais de venda referente aos últimos 12 meses. A novidade neste ano é que o pagamento pode ser feito à vista, com vencimento no mês de abril, ou até 4 vezes, com vencimento no dia 20 de fevereiro, 20 de março, 20 de abril e 20 de maio do ano que vem, afirmou o secretário da Agricultura, Érico Freitas Fontanella. Os produtos a serem distribuídos serão adquiridos pela Prefeitura de Laranjeiras do Sul, por intermédio do certame licitatório, sendo que o valor individual de cada produto, para fins de cálculo do subsídio, será o valor de contrato com a empresa ganhadora do certame licitatório. Nesta edição do Plano Safra, pretendemos atender em torno de 400 produtores, com a entrega de sementes e insumos como forma de fomentar a produção de milho em grão e também de silagem para a alimentação animal, diz Fontanella. Cada produtor vai receber 12 sacas de adubo, 8 sacas de ureia e 3 sacas de sementes de milho. O montante a ser entregue pela Prefeitura é suficiente para o plano e o plantio de um alqueire. Para o Assunto é Notícia, Luiz Góes. Na cultura, o assunto é notícia. Instantes aqui no Assunto é Notícia. Secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, avisou Bolsonaro que não vai assumir o Ministério da Educação. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Você está ouvindo Rádio Cultura 94,3. 8 horas e 3 minutos. Cultura 8 e 3. Acompanhe de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura, programa Clube do Ouvinte, com a comunicação do Padre Paulo Souza. Oferecimento: Focus Clínica Oftalmológica, Doutores Túlio e Janaína Paiato, 3627-1098. Lângaros Calçados, é a sua loja, no calçadão da Rua 15 de Novembro. Vivaces Eco 7, colchões e produtos ortopédicos. Fone 99966-8876. Quem tem cultura, tem tudo. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha, e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. 94,3. Este é o padrão Cultura de Rádio. Pensando em seu bem-estar físico, te apresentamos o Zarpador. Ele auxilia a reduzir inflamações e dores crônicas. O Zarpador é rico em magnésio e possui ingredientes de alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Além das vitaminas D, B6 e zinco, o Zarpador previne osteoporose, ajuda a controlar o diabetes, regula a tensão arterial, diminui o risco de doenças coronárias, trombose, câimbras, estresse e depressão. Zarpador, o melhor suplemento alimentar. À venda nas farmácias perto de você. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para, o agro.
esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cressol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. ZYX 957, 94,3 MHz, canal 232, classe especial, Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Uma audiência qualificada. Ouvintes que se preocupam com o dia a dia da cidade, com o crescimento do município e do estado do Paraná e que dão prioridade às boas notícias. Rádio Cultura. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Uma voz católica no seu rádio. Agora em Guarapuava são 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, avisou que não vai ser ministro da Educação após o convite do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná. Desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação, fecha aspas, escreveu Renato Feder em suas redes sociais. Ele relatou que recebeu o convite de Bolsonaro para ser ministro na noite da última quinta-feira, dia 2. Assim que surgiram rumores que de Feder assumir o Ministério da Educação, Bolsonaro foi pressionado pela ala ideológica do governo e também por militares para não desistir da nomeação. Agora, 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. E o deputado estadual Soldado Fruit colocou nesta semana na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento dirigido ao governador Ratinho Júnior, solicitando que analise a viabilidade da concessão de adicional de insalubridade aos policiais militares do Paraná, enquanto perdurar o combate à pandemia de Covid-19 e os efeitos do decreto que declarou o estado de calamidade pública no estado em decorrência do surto do coronavírus. Segundo ele, o policial militar está sempre de sobreaviso e em constante exposição ao perigo de contágio, já que seu trabalho o obriga a se aproximar de outras pessoas para realizar investigações, atendimentos ao público, ingressar em locais não previamente planejados, cumprir mandados, entre outras atividades, onde frequentemente encontram-se pessoas enfermas e que podem estar infectadas pelo vírus. O requerimento ainda não foi votado pelos deputados estaduais que seguem trabalhando remotamente. São 8 horas 9 minutos. 34 pessoas fugiram da cadeia pública de Medianeira, no oeste do Paraná, por volta das 3 horas de ontem. Pelo menos 2 homens de fora pularam o muro, entraram pelo telhado, cortaram os cadeados e liberaram os presos de 2 alas. Um agente penitenciário estava no local e pediu reforço, mas não conseguiu conter a fuga a tempo. 31 homens e 3 mulheres escaparam. São 8 horas mais 10 minutos. 4 pessoas feridas no desabamento de um prédio em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, receberam alta dos hospitais onde estavam internadas. Um homem de 29 anos e uma mulher de 25, que moravam no apartamento, receberam alta do Hospital do Trabalhador em Curitiba na noite do último sábado, enquanto 2 crianças, uma de 6 e outra de 10 anos, deixaram o Hospital Evangélico Mackenzie ontem. Uma mulher de 50 anos, que é mãe da mulher e das crianças feridas, permanece internada no Hospital Evangélico Mackenzie. Ela fraturou a clavícula e teve uma luxação na cabeça, e o estado dela é estável, segundo o hospital. O prédio desabou na madrugada de sábado. São 8 horas mais 11 minutos. Paraná e região aumentam a área com o plantio do trigo.
preço bom é o principal incentivo. Kleber Moleta tem outros dados sobre a safra. A safra de trigo no Paraná tem boas perspectivas. Até aqui, o clima ajudou e o preço está excelente, o que deve garantir lucratividade aos agricultores que apostaram na cultura. A área de plantio deve aumentar até 10%. Serão 1.113.000 hectares em todo o estado. Boa parte já está plantada, inclusive na região de Guarapuava, como explicou Carlos Hugo Godinho, agrônomo do Departamento de Economia Rural do Paraná. Especificamente na região centro-sul do estado, a gente tem aí 2/3 plantados, e esses 2/3 plantados até o momento estão em ótimas condições, já que umidade definitivamente não faltou nesse primeiro arranque. Daqui para frente a gente precisa até um pouco de menos umidade do que a gente tem tido nos últimos dias. O clima até aqui é bastante favorável e a perspectiva é boa, ainda que na cultura do trigo se exija muita cautela nas projeções, porque a planta é muito suscetível a perdas por variações climáticas. Geadas na formação dos grãos ou chuva na colheita são problemas comuns que podem atrapalhar a produtividade ou a qualidade do grão colhido. O que mais motivou a expansão da área de plantio foi o preço, na análise de Carlos Hugo Godinho. Olha, eu diria que se o clima tivesse perfeito e não tivesse o preço que nós temos hoje, não teria aumento nenhum de área. A gente tem um preço hoje 27% maior nesse trimestre desse momento, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Um preço bem atrativo, R$ 58,00. O custo desse trigo, ele não está nesses patamares, ele sai em torno de 45, 40, até R$ 50,00 pode ser um custo numa propriedade que precise de mais insumos, mas ele está remunerando, e o trigo, só ele estar remunerando já é alguma coisa. Então, a gente tem no momento a cultura com um preço bastante rentável, e isso tem estimulado o produtor, ainda que esse preço ele esteja bastante abaixo do mercado disponível. Então, o que tem de trigo hoje disponível no estado está acima de R$ 70,00. Esse preço de balcão já é para lavoura futura. Então, a gente pode até ter algum aumento ainda de preço baseado nessa grande diferença que a gente tem hoje entre preço disponível e preço de balcão. Com estimativa de colheita de 3.700.000 toneladas, a produção deve atender exatamente a demanda interna dos moinhos paranaenses, os maiores do estado. Mas como parte da produção das lavouras do Paraná vai para moagem em São Paulo, ainda assim será necessário trazer trigo de fora. O principal fornecedor do Paraná e de todo o Brasil é a Argentina e o Paraguai. Kleber Moleta para a Cultura FM. Na Cultura, o assunto é notícia. Amigo agricultor, a Cantelli avisa que disponibiliza de sementes de aveia e azevém. Passe na Agrícola Cantelli e confira também as linhas completas de nutrição animal, sal mineral, linha PET com rações e suplementos, vacinas, medicamentos, quirera, milho e sementes em geral, além de óleo para motores a gasolina e diesel, botas e botinas, telas, arame farpado e acessórios em geral. Agrícola Cantelli, variedade, preço bom e qualidade. Precisou é só ligar 3624-2108. Atendimento das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas. Aos sábados até às 3 da tarde. Cantelli, 2 lojas em Guarapuava, uma no Turvo e uma no Pinhão. Os seus olhos merecem o melhor, por isso consulte seu oftalmologista e passe a conferir o atendimento super especial das especialistas da Ótica Veja. Tudo com qualidade, ótimos preços e descontos para sócios do Clube do Ouvinte. Ótica Veja tem excelentes técnicos para a confecção dos seus óculos e é loja autorizada nas lentes AIS, de tecnologia avançada alemã e certificada com o prêmio de excelência Varilux Especialista. Rua Vicente Machado, 1474. O telefone é o 3035-2145. Quintila Bocaiúva, 2579, em frente à Amada Clínica. Telefone 3035-3586. Ótica Veja, há 30 anos garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Chegou o novo Natural Amargo, um super concentrado capaz de purificar o sangue e limpar as manchas da pele. O Natural Amargo também combate a gastrite, prisão de ventre, úlcera, vesícula inflamada, pressão arterial, ácido úrico, azia e má digestão. Novo Natural Amargo, o único com complexo vitamínico em sua fórmula. O Natural Amargo você encontra em Guarapuava, somente nas farmácias 3000, Farmácia Batel, Farmanossa e Celeiro Nacional. E atenção, você da região dos bairros Santana e Morro Alto. Tudo que você precisa em materiais para sua construção ou reforma está na Confira Morro Alto, em frente à paróquia Perpétuo Socorro. Tinta econômica balde 16 litros a partir de R$ 69,90. Piso vários modelos a partir de R$ 9,90 o metro. E ainda linha de tintas com mais de 2.000 cores. Você escolhe e prepara na hora. Confira Morro Alto, Rua Alcione Bastos 505, em frente à paróquia Perpétuo Socorro. O telefone é o 3626-4070. Na Cultura, o assunto é notícia. Notícias da nossa igreja. 8h16 e o Santuário Tabor das Vocações de Schoenstatt tem nova coordenação. Em Notícias da Igreja com Luiz Góes. O Santuário Tabor das Vocações de Schoenstatt, em Guarapuava, tem nova coordenação. Josiane Marques foi eleita para a tarefa no último dia 1º de julho. Ela ocupa a vaga do casal Celso Alves Campos e Ana Paula Mós Campos, que estiveram à frente dos serviços por 2 anos. No próximo dia 18 deste mês de julho, haverá uma cerimônia de transferência de cargo. O evento será restrito devido ao distanciamento social. A nova coordenadora destaca que há muitos desafios pela frente, principalmente em se tratando do momento crítico pelo qual toda a população passa, mas salienta que, com as orações de todos e o trabalho em equipe, levará adiante as obras do santuário, que em 18 de novembro completa 30 anos de fundação. O Santuário Tabor das Vocações de Schoenstatt, aqui em Guarapuava, está situado no quilômetro 6 da PR-170, estrada que liga a cidade ao município do Pinhão. Para o Assunto é Notícia, Luiz Góes. Na Cultura, o assunto é notícia. No programa O Assunto é Notícia, Obituário. 8h18 e o Departamento Central de Triagem, Serviço Funerário Municipal, com pesar noticia os seguintes falecimentos. Faleceu o senhor Luiz Eduardo Santos, com 66 anos. O seu corpo foi sepultado na manhã de ontem no cemitério municipal Jardim da Paz. Faleceu o senhor Alvaci José Alves, com 56 anos. O seu corpo foi trasladado para o município de Irati, onde foi sepultado na manhã de ontem. Faleceu a senhora Dúcia Ferreira Tibúrcio, com 63 anos. O seu corpo foi sepultado na tarde de ontem no cemitério Parque dos Eucaliptos, em Guarapuava. Faleceu a senhora Maria do Carmo Lima, com 74 anos. Seu corpo foi trasladado para o município de Pinhão, onde foi sepultado ontem. Faleceu o senhor Adolfo Dolizete Nascimento, com 58 anos. O seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal do bairro Batel e o seu sepultamento deu-se ontem. Faleceu Cleiton da Silva Santos, com 23 anos. O seu corpo está sendo velado em sua residência no bairro Boqueirão e o seu sepultamento dar-se-á hoje às 10 horas para o cemitério municipal do Boqueirão. Foi com pesar que noticiamos os seguintes falecimentos: do senhor Luiz Eduardo Santos, do senhor Alvaci José Alves, da senhora Dúcia Ferreira Tibúrcio, da senhora Maria do Carmo Lima, do senhor Adolfo Dolizete Nascimento e também do jovem Cleiton da Silva Santos. Na Cultura, o assunto é notícia. Agora em Guarapuava são 8h mais 20 em instantes aqui no Assunto é Notícia, uma entrevista com o médico cardiologista e clínico geral Rodrigo Crema. E o assunto, doenças do coração, que
onde existe uma incidência maior, principalmente no período mais frio do inverno. Confira já aqui no Assunto é Notícia. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Cultura FM com você. Na Cultura, o assunto é notícia. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis, estresse, depressão, cansaço físico. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor. Poderoso polivitamínico que revigora o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, a vitamina do trabalhador, agora em nova embalagem. Vitamel, a vitamina do trabalhador, agora em novas embalagens e apresentações. Sinta o doce sabor da vida com vitalidade. Em Guarapuava, nas farmácias 3000, Farma Nossa e agora também na Farmácia Batel. Cultura FM. Fique ligado nas dicas. Energia segura Copel. Soltar pipa só longe da rede elétrica. Pipas causam falta de energia para milhares de domicílios todos os anos e podem resultar em graves acidentes. Não use cerol ou materiais metálicos. Eles aumentam o risco de choque. Se a pipa enroscar nas redes ou linhas da Copel, nunca tente retirar. Faça a sua parte e oriente as crianças. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Adquira a sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Cultura FM. Me ligo na melhor. 94,3. Me ligo na melhor. Cultura FM. Me ligo na melhor. 94,3. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Cultura FM. Acorda, menina! Sorria, meu povo! Vamos lá! Eu, Ana Maria Braga, estou aqui para trazer um recado da nossa família Oral Sim. Olá, queridos amigos! Aqui quem fala é o Dr. Vitor, diretor nacional da Oral Sim Implantes, e estamos vivendo o segundo semestre de 2020 e um projeto importante em todo o território nacional, uma grande preocupação que a nossa rede de clínicas Oral Sim tem em todo o Brasil. Mais saúde para você da melhor idade. Vamos juntos devolver com muita velocidade a sua saúde bucal, a sua eficiência mastigatória. Lembrando a todos, hein, gente, que saúde começa pela boca. Aí eu lhe pergunto, como está a sua saúde? Acesse agora oralsim.com.br. Na Oral Sim, eu, Ana Maria, confio e indico. 3141-5151 ou 99825-6051. Oral Sim. Cultura FM nas redes sociais. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/radiocultura.guarapuava. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Múltiplas plataformas. Além do seu rádio, a cultura está na internet no centralcultura.com.br. Está no seu celular através dos aplicativos para Android e iOS. Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná, para o mundo todo. Uma voz católica no seu rádio. Agora em Guarapuava são 8 horas 25 minutos.
No programa O Assunto é Notícia, entrevista. E agora nós vamos falar sobre doenças do coração. Entre junho e agosto, meses marcados por temperaturas mais frias, as internações nos hospitais por insuficiência cardíaca e infarto chegam a ser 30% maiores do que no verão. É o que mostra um estudo inédito realizado por médicos do Hospital Alberto Einstein de São Paulo. A pesquisa foi liderada pelo cardiologista Eduardo Pessaro e considerou todas as internações por insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio. A pesquisa mostra ainda que o número médio de internações por insuficiência cardíaca no inverno foi maior em pacientes com mais de 40 anos. Já as hospitalizações por infarto foram registradas em maior número em pacientes com idade superior a 50 anos. Mas para comentar um pouco mais sobre as doenças do coração, os cuidados, dicas e orientações à nossa população, nós conversamos com o Dr. Rodrigo Crema. Ele é médico cardiologista e clínico geral. Dr. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Tonico de Oliveira, bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes da cultura. Acho que o tema é extremamente oportuno, amigo Tonico, porque agora a nossa cidade está baixando muito a temperatura. Você está coberto de razão. Junto com a temperatura em baixa, nós temos um aumento do número de doenças cardiovasculares. O que acontece, Tonico? No inverno, existe uma tendência do organismo de manter a temperatura interna mais aquecida. Então o organismo faz uma vasoconstrição, ele fecha as artérias periféricas para o sangue não chegar na periferia. Pode ver, sua mão fica mais gelada, o nariz fica gelado, a orelha fica gelada, o rosto fica mais pálido, devido a essa tentativa do organismo de manter a temperatura mais aquecida internamente. Aí o que acontece? Quando você faz uma vasoconstrição, você consequentemente tem um aumento da pressão arterial. Então, mesmo pacientes assintomáticos, pacientes que nunca tiveram um pico de hipertensão, podem ter algum aumento do nível da pressão arterial. Então, é muito importante nessa época do ano, toda a população que está nos ouvindo agora, medir a sua pressão arterial, aferir como é que ela está. E os pacientes que já fazem uso de medicação antihipertensiva, tem que também, muito mais ainda, tem que dar uma olhada. Por quê? Porque, estatisticamente, 1/3 dos pacientes que estão bem controlados, Tonico, bem controlados, eles têm descompensação da pressão, ou seja, ela sobe no inverno. Você veja, Tonico, se a população que está bem controladinha, 1/3 sobe no inverno, imagina os mal controlados. Aqueles pacientes que já estão com 150/90, 170/100, esses pacientes podem chegar a 20, 21, 22, e aí aumenta muito as doenças cardiocirculatórias, principalmente, Tonico, você falou muito do infarto, mas AVC, o derrame cerebral, para a população entender, tanto o AVC isquêmico, que ocorre por uma obstrução de uma artéria cerebral, quanto o hemorrágico, que acontece por um extravasamento de sangue, por um pico hipertensivo, eles aumentam muito, praticamente também 1/3 nessa época do ano. E a nossa cidade é muito fria, está todo mundo aí sentindo as nossas temperaturas baixas, chegando perto de 0 grau agora na nossa cidade hoje, né? Então, o consultório do cardiologista aumenta muito nessa época do ano, até com essa pandemia que nós estávamos acompanhando um consultório mais fraco, menos pacientes nos procurando. Agora, chegou no inverno, não tem jeito. Eles nos procuram com as máscaras. Isso é muito importante também, que os médicos mantenham o isolamento social, né, o afastamento das pessoas que estão aguardando para serem atendidas, manter o álcool gel no seu consultório, todos os funcionários de máscara, todos os pacientes que entram nos consultórios obrigatoriamente também com máscara. Mas o tema é muito oportuno e não é só, Tonico, as doenças cardiovasculares, as doenças infecciosas, as respiratórias, também aumentam muito no inverno. Só que, por sorte nossa, eu que sou clínico geral também, nós estamos acompanhando menos casos de gripes e pneumonias do que normalmente a gente atende. Por quê? Provavelmente porque a população se vacinou mais, com medo do coronavírus. Nós observamos até as filas nos postos de saúde foram muito maiores do que anos anteriores, então a população está de parabéns. E segundo, o uso de máscara.
impede, limita, diminui a transmissão do coronavírus, mas também diminui a de H1N1, a de influenza, a de bactérias oportunistas. Então, o que a gente tem observado é menos casos de sinusite, menos casos de gripe, provavelmente também pelas escolas e universidades estarem fechadas e os alunos estarem em atendimento online, né, Tonico? Porque existe muita transmissão nas escolas, as crianças ficam uma do lado da outra, os jovens também. Então, com essa pandemia, o que eu tenho observado é um aumento do número de doenças cardiovasculares, aumento do número de pacientes que pioram a sua pressão arterial, infelizmente um aumento cada vez mais gradativo de pacientes com Covid-19, já era esperado, o mundo inteiro teve isso aí, infelizmente nossa cidade também, infelizmente vai passar até essa vacina, e provavelmente aí algumas estarão disponíveis a partir de outubro, provavelmente, eu fico muito feliz com essa notícia. Temos algumas vacinas já em testes com resultado muito favorável, muito positivo. Então isso é muito importante para a nossa cidade também manter um pouco a calma, manter a tranquilidade, sabe? Então, Tonico, coberta e razão, a população tem que checar o seu nível de pressão arterial, fazer o seu controle de colesterol e triglicerídeo, que cada fator de risco que você tem vai dobrando o risco cardiovascular. Então, se você está com a pressão alta, o colesterol está alto, o triglicerídeo está alto, você fuma, cada fator de risco que você tem, você vai dobrando o risco cardiovascular. Então não é só a pressão alta. Se ela tiver somado a um cigarro, ao consumo excessivo de álcool, ao colesterol alto, ao triglicerídeo alto, ao HDL baixo, você vai dobrando, respectivamente, com cada fator de risco, as doenças cardiovasculares, Tonico. Doutora Rodrigo Crema, o sedentarismo e obesidade também contribui muito aí para essas doenças do coração. Tonico, com certeza, Tonico. O sedentarismo é um fator de risco isolado. Por si só, ele também aumenta as doenças cardiovasculares. E é só você entender um simples raciocínio, né, Tonico? O sedentarismo, a pessoa tem uma tendência muito maior de estar com o colesterol alto, de estar com o triglicerídeo alto. Geralmente o sedentarismo, esse paciente tem uma maior obesidade, você falou obesidade, a obesidade por si só ela aumenta as doenças cardiovasculares, mas o sedentarismo, primeiro, o paciente hipertenso, ele só vai estar controlado se ele manter um tratamento que é um tripé. É diminuir o sal da alimentação, é manter a medicação adequada e ele fazer atividade física. Não adianta ele achar que ele só tomando o antihipertensivo ele vai estar bem controlado. Pelo contrário, qualquer mínimo esforço, vai subir uma escada, ele já faz pico hipertensivo. Então ele tem que manter atividade física, alimentação saudável, com pouco sódio, né, que é pouco sal, e manter a medicação adequada. A obesidade, o que acontece é que o paciente gordinho, ele mantém um adipócito que impede com que um hormônio chamado insulina coloque o açúcar para dentro dos músculos. Aí esse açúcar vai aumentando nas artérias e vai gerando diabetes. Então a obesidade faz com que alguns pacientes que não teriam diabetes, que não têm genética para ter diabetes, acabam adquirindo essa doença maligna, que é a maior causa de cegueira, a maior causa de insuficiência renal, a maior causa do paciente ter que fazer diálise, uma das principais causas também de doença cardiovascular, de amputação de membro, é a diabetes. Então o paciente obeso, ele corre o risco de se tornar um diabético e aumenta muito as doenças cardiovasculares. Então o conselho também à população é manter a alimentação saudável, tentar manter um peso adequado, tentar sempre emagrecer, né, evitar alimentos industrializados com muito sódio, com muito açúcar, com farinha branca, se alimentar de farinha integral, arroz integral, pão integral, evitar esses refrigerantes, que é uma bomba de açúcar. Praticamente metade de um copo de refrigerante é composto de açúcar, tudo. Então é uma absurda quantidade de açúcar que a gente vem nos envenenando aí há anos e anos, né, pela indústria, infelizmente, Tunico. Mas está coberto de razão. Obesidade aumenta sim as doenças cardiovasculares, e agora com o frio nós temos a diminuição também dos exercícios e estão todos, né, ligados com esse aumento do infarto e AVC. Doutor Rodrigo Crema, muito obrigado pela sua contribuição e sua mensagem final aí para as pessoas se cuidarem.
Valeu, Toninho. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós, como médicos, temos que fazer essa orientação. Nesse momento que as temperaturas vão baixando, vem aumentando muito as doenças cardiovasculares. Então, o meu conselho é: procure aferir com mais frequência seu nível de pressão arterial, se alimente com pouco sódio, procure pegar um pouco de sol. É importante a vitamina D para aumentar a imunidade. Teve estudos mostrando que quem tem vitamina D alta teve menos mortalidade por Covid-19. Faça um exercício físico, nem que seja um pouco dentro de casa, um pouco em volta da quadra, né? Pode fazer de máscara, mantendo o isolamento social adequado. Alimentação saudável, manter o peso adequado. Tentar não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em grande quantidade. Uma alimentação com pouco sódio. E checar sempre a pressão arterial. Pelo menos 1/3 dos pacientes hipertensos vão ter piora desses níveis de hipertensão e, consequentemente, maior risco a infarto e derrame, o famoso AVC. Um abraço, Tonico, um abraço a todos os ouvintes da cultura. Agradecemos a entrevista do Dr. Rodrigo Crema, médico cardiologista e clínico. Visando a sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha 1253, no centro. Fone 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato. A saúde dos seus olhos em primeiro lugar. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar e você com certeza também faz parte dessa história. Então queremos te ouvir. Se você tem alguma lembrança, algo que te marcou relacionado à Rádio Cultura, um locutor, um programa, uma música, uma história, algum fato noticiado em nossa rádio, nos conte. Queremos ouvir o seu relato. Grave um áudio e envie para o nosso WhatsApp empresarial. O número é o 42-3623-6423. Repetindo, 42-3623-6423. Rádio Cultura, 50 anos no ar. E atenção você da região dos bairros Santana e Morro Alto, tudo o que você precisa em materiais para sua construção ou reforma está na Confira Morro Alto, em frente à Paróquia Perpétuo Socorro. Tinta econômica balde de 16 litros a partir de R$ 69,90. Pisos vários modelos a partir de R$ 9,90 o metro. E ainda linha de tintas com mais de 2.000 cores. Você escolhe a cor e faz na hora. Confira Morro Alto na Rua Ceni Bastos, 505, em frente à Paróquia Perpétuo Socorro. Fone 3626-4070. Bálsamo Sucupira, você que sofre com dores no corpo, lombar, dores nas costas e musculares, o gel de massagem Bálsamo Sucupira é alívio imediato. Bálsamo Sucupira é composto por extratos naturais de ervas que agem em todos os ligamentos, trazendo alívio imediato nas dores do corpo, produzido dentro dos mais altos padrões da Anvisa e registrado no Ministério da Saúde. Não aceita imitação, exija o original. Gel de massagem Bálsamo Sucupira, da Companhia de Ervas. Nesse você pode confiar. Em Guarapuava, nas farmácias 3000, Farmanossa e Batel. Na Cultura, o assunto é notícia. 8h39. Vamos agora até a capital do estado, Curitiba, onde Marcelo Galiano atualiza pra gente as notícias e informações nesta manhã. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia a você, Fábio Campos, bom dia ao Tonico, também amigos ouvintes que acompanham a Cultura FM 94,3 em Guarapuava, região central do estado, acompanhando o assunto é notícia, nesta segunda-feira, 6 de julho do ano de 2020. Curitiba com 15 graus de temperatura, céu encoberto, um leve chuvisco. Em alguns pontos da cidade o dia deve seguir assim, sol entre nuvens e os chuviscos acontecendo ocasionalmente durante o decorrer desta segunda-feira. 15 graus, repetindo a temperatura agora, e a máxima deve chegar aos 21 graus. O Detran Paraná vai suspender o atendimento presencial ao público a partir desta segunda-feira, bem como o atendimento aos agentes externos do órgão. A medida vale para as unidades situadas nas regionais de saúde, contempladas no decreto estadual que dispõe sobre medidas restritivas para o enfrentamento da Covid-19. O cidadão pode contar com a maioria dos serviços disponível nas plataformas online do portal de serviços, pelo aplicativo Detran Inteligente e também pelo 0800 643 7373. E o Instituto Água e Terra liberou a pesca em todo o território paranaense. As bacias dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, Pirapó, Laranjinha,
São Francisco, Falso e Verdadeiro, Jordão e todos os afluentes diretos não estão mais restritos. A permissão se dá em razão das últimas chuvas que tornaram os 2 rios navegáveis, possibilitando a dispersão dos cardumes. Esses foram os destaques de hoje para o Assunto é Notícia pela Cultura FM. Eu retorno amanhã, ao vivo de Curitiba, com mais informações a todos. Ótima segunda-feira e até amanhã. Obrigado, Marcelo Galeano. Até amanhã, são 8 horas mais 41 minutos. Olha, instantes aqui no Assunto é Notícia. Nós vamos trazer informações sobre fuga de presos na cadeia pública de Guarapuava. Ao menos 15 detentos conseguiram fugir. Fique ligado que já vamos trazer as informações. Cultura FM 94,3. Conteúdo útil para o seu dia a dia. No programa O Assunto é Notícia. Prestação de serviço. O INSS vai continuar pagando antecipadamente o BPC, benefício de prestação continuada, e o auxílio-doença àqueles que têm direito a esses benefícios. O Ministério da Economia explicou em nota que essa decisão foi tomada porque o atendimento presencial nas agências está prejudicado por causa das medidas de controle do novo coronavírus e por isso nem todas as agências estarão aptas para atender ao público. A medida válida até o dia 31 de outubro deste ano é para evitar que beneficiários fiquem sem assistência nesse período. A previsão é que as agências comecem a retomar gradualmente os atendimentos já no próximo dia 13 de julho. Para sacar o valor referente à antecipação do auxílio-doença ou do BPC, o cidadão deve levar ao banco o número do benefício e um documento de identificação com foto. Esse número pode ser encontrado no site ou no aplicativo Meu INSS, na opção Declaração de Benefícios do INSS. No caso de auxílio-doença, o valor pago é de um salário mínimo e para o BCP é de R$ 600 por até 3 meses. Na cultura, o assunto é notícia. Agora em Guarapuava são 8 horas mais 42 minutos e meio. Fique ligado, já informações da fuga na cadeia pública de Guarapuava. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Está cansado? Dores no corpo? Falta disposição devido a dores? Isso é passado, meu amigo. Chegou o Doramil Canela de Velho, composto natural da famosa canela de velho e o poderoso cloreto de magnésio, que age diretamente na dor de dentro para fora, aliviando e tratando os tendões, juntas e fortalecendo os ossos. Chega de sofrer com dores nas costas, torcicolo, dores nas pernas, juntas, artrite, artrose e dores incômodas do dia a dia. Sua dor está a 1000? Tome Doramil. Em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa. Música você encontra em muitos lugares, até no rádio. Agora, uma programação evangelizadora com ética e valores cristãos, o lugar é aqui. Cultura FM, cada vez mais junto de você. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro, esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cressol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. Jornalismo, esporte, evangelização, conteúdo útil, boas notícias, utilidade pública e boa música. Quem tem cultura, tem tudo. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Cultura FM. Cultura FM. Tudo sobre Guarapuava. Centrocultura.com.br.
Para você que sofre com rachaduras, frieiras e aquele cheirinho indesejável nos pés, chegou a solução. O creme Querido Pé. Ele trata e previne rachaduras, tem ação antimicótica, elimina frieira e micose de unha, tirando o cheiro ruim. Combate 99% dos fungos e bactérias dos pés. Querido Pé é aprovado dermatologicamente pela Anvisa. Cuide de seus pés deixando-os sadios e sempre cheirosos. Querido Pé, você encontra na Farma Nossa, Farmácia Batel e Yasmin Cosméticos. Cultura FM 94,3. Classe Especial, uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. Guarapuava, Paraná. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Uma equipe de profissionais preocupada com o seu dia a dia. Jornalistas, locutores, produtores, repórteres, além de uma equipe técnica preocupada em levar o melhor som até o seu rádio. Rádio Cultura, credibilidade, confiança e qualidade. Uma voz católica no seu rádio. 8h46 e ao menos 15 presos fugiram da cadeia pública, anexo à 14ª STP. O Kleber Moleta tem as informações. É isso, Tonico. Essa fuga aconteceu durante a madrugada de hoje. A confirmação da fuga foi feita a reportagem da Rádio Cultura pela Polícia Militar. Segundo a polícia, foram 17 fugitivos, mas 15 ainda estão foragidos. Ou seja, dos 17, 2 já foram recapturados. A Polícia Militar está realizando buscas, fazendo trabalho para recapturar esses 15 foragidos. A PM não deu detalhes sobre como foi essa fuga, quais as circunstâncias da fuga desses presos hoje durante a madrugada. Nós já procuramos o Departamento Penitenciário do Estado para obter essas informações e também ter a identidade desses presos que fugiram na madrugada de hoje da cadeia pública de Guarapuava. Confirmando, a fuga aconteceu durante a madrugada, 17 fugiram, 2 já foram recapturados e 15 ainda estão foragidos. Tonico. Obrigado, Kleber. Agora em Guarapuava são 8h47 No programa, o assunto é notícia, economia. Pesquisa feita na China mostra mudanças de hábitos e de consumo no pós-quarentena. Professor Valdir Michels. Alô, amigos da cultura. Pois uma pesquisa feita na China tenta detectar como será o comportamento de consumidores e de empresas uma vez terminado o isolamento social, a chamada quarentena. Porque, com certeza, alguns hábitos vão mudar e serão definitivos. A primeira reação detectada lá na China foi sair para consumir. 60% das pessoas saíram para comer, 55% foram ao salão de beleza e 52% compraram aparelhos para se exercitar, segundo essa pesquisa. A explicação para o fenômeno é o efeito indulgência. O consumidor decide dar um prêmio para si. É uma oportunidade para o varejo explorar, uma vez terminada essa quarentena, esse isolamento social. Também, segundo foi detectado, o consumidor fica mais precavido com viagens, aquisição de serviços e bens mais caros, como troca de carro ou de casa. Mas no consumo do dia a dia ele se dá o direito a pequenos prazeres. A aversão a grandes gastos e dívidas de longo prazo também foi observado entre os chineses. 60% daqueles que financiavam um imóvel desistiram desta compra. Paralelamente, a busca por produtos financeiros aumentou 41%, de forma de expandir as fontes de renda. O consumidor restringido, por sua vez, tende a concentrar seu consumo em itens básicos, como alimentos. O estudo também aponta que a migração para plataformas virtuais não é revertido com o fim do isolamento. Isto é, vai haver
cada vez mais compras feitas pela internet. 95% dos vendedores que passaram a usar a tecnologia durante a pandemia afirmam que vão continuar. Também vão continuar reuniões à distância, aulas online. Essas coisas parece que foram aprendidas durante a pandemia, durante o isolamento, e agora vieram para ficar. E uma coisa é evidente, todas as nossas operações bancárias serão sempre feitas de nossas casas. O hábito de ir a banco realmente vai acabar. Nós vamos pagar as nossas contas, fazer tudo diretamente em nossos smartphones. Isso veio com a pandemia, se acentuou e veio para ficar com certeza. Isso é uma novidade que vai se tornar permanente uma vez acabado o isolamento social e esta longa e interminável quarentena. Especial para a cultura e para a Comercial Oeste, falou Valdir Michels. Comercial Oeste, a sua concessionária Volkswagen para Guarapuava e região. Toda a linha 0 km Volkswagen, vendas corporativas, serviços homologados e as revisões. A Comercial Oeste tem um excelente e completo estoque de acessórios e peças originais Volkswagen. E aguarda sua visita na Rua Azevedo, Portugal, 777, Centro, em Guarapuava. Comercial Oeste, 3621-3343. Na cultura, o assunto é notícia. Amigo agricultor, a Cantelli avisa que disponibiliza de sementes de aveia e azevém. Passe na Agrícola Cantelli e confira também as linhas completas de nutrição animal, sal mineral, linha PET com rações e suplementos, vacinas, medicamentos, quirera, milho e sementes em geral, além de óleo para motores a gasolina e diesel, botas e botinas, telas, arame farpado e acessórios em geral. Agrícola Cantelli, variedade, preço bom e qualidade. Precisou é só ligar 3624-2108. Atendimento das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas. Aos sábados até às 3 da tarde. Cantelli, 2 lojas em Guarapuava, uma no Turvo e uma no Pinhão. E olha, você que está com dores, experimente o poderoso Salvador. Salvador é um anti-inflamatório e eficaz contra todos os tipos de dores lombares. Bico de papagaio, gota, nervo ciático, coluna, desgaste ósseo e ainda previne a osteoporose. Trata as inflamações de bexigas, rins, ovários e com apenas uma cápsula ao dia você terá alívio imediato. Salvador é natural e não aceita imitação. Salvador é a solução. Em Guarapuava, nas farmácias 3000, Patel, Farma Nossa e Celeiro Nacional de Guarapuava e Pinhão. Seus olhos merecem o melhor, por isso consulte seu oftalmologista e passe conferir o atendimento super especial das especialistas da Ótica Veja. Tudo com qualidade, ótimos preços e descontos para sócios do Clube do Ouvinte. A Ótica Veja tem excelentes técnicos para a confecção dos seus óculos. É loja autorizada das lentes Zeiss de tecnologia avançada alemã e certificada com o prêmio de excelência Varilux Especialista. Rua Vicente Machado, 1474, fone 3035-2145. Rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Madeclínica, no 3035-3586. Ótica Veja, há 30 anos garantindo o bem-estar dos seus olhos. Focus Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com as normas e exigências da saúde pública. Então ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende a sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo visando sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha, 1253 no centro. O telefone é o 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato, a saúde de seus olhos em primeiro lugar. Na cultura, o assunto é notícia. 8 horas e 55 minutos, 8h55.
Vamos lá com informação de utilidade pública para que você possa se programar com antecedência e segurança. A Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica em Guarapuava. Atenção, hein? Hoje, dia 6 de julho, das 12h30 às 18h30, para os clientes Kelvin Lourenço, Lenira Ribas Canali, Giovanni Kuchman Júnior, Vitor Hugo Ribeiro Borco, Davi Miguel Mudrik, Luiz Carlos Prixkovski, José Carlos Sanzana, Júlio César Kliber, Sebastião Edson Gomes, Celso Issão Tateiva, Iracema Crespim do Nascimento, Sebastião Ressai, Renilton Paulo Moreira, vereador Valdecir José, Romélio José de Souza, Assir Vier, Saulo Vier, Jorge Wojciechowski e Max Curti Weidmar. Amanhã, dia 7 de julho, também haverá desligamento de energia elétrica das 12h30 às 18h30 para os clientes da Cidade dos Lagos Empreendimentos Imobiliários e também Pedro Ítalo Tano Silva. Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança, considere as instalações elétricas energizadas. Em caso de dúvida, ligue 0800 7010 329 ou acesse o site www.energisa.com.br. Agora são 8h56, 8h56. E a verba paga pelo regime de trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva, o TID, a professores do ensino superior do estado do Paraná, deverá ser incorporada aos proventos de aposentadoria de forma integral, pois ela remunera o exercício das atribuições do cargo atendidos aos requisitos da legislação. Esse é o novo entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, consolidado em processo de uniformização de jurisprudência, que resultou na alteração do posicionamento anterior do tribunal a partir de agora. A orientação jurisprudencial será aplicada a todos os processos pendentes de decisão no TSE. O processo foi instaurado em função de decisões conflitantes da Corte de Contas Paranaense em relação ao tema. E em 2016, o TCE Paraná havia decidido que a então gratificação por TID deveria incidir sobre os proventos de aposentadoria proporcionalmente ao tempo em que o servidor havia contribuído para a Previdência, com base no valor do benefício. Isso porque a TID tinha natureza jurídica de verba transitória e contingente. A lei que previa o TID definia-se como vencimento básico, referente a um dos regimes de trabalho previstos para os docentes do ensino superior estadual. 55% aquele do regime integral de 40 horas mês. Mas essa mesma lei trazia a possibilidade de que o TID fosse incorporado aos proventos de aposentadoria dos professores que a recebiam. No entanto, havia divergência de entendimento quanto à sua incorporação, na íntegra ou na proporção das contribuições sobre elas recolhidas. Acabou o tempo, vamos embora, Fábio. Um abraço, Tonico, abraço a todos os ouvintes e internautas. Voltamos amanhã às 7h30 da manhã. A seguir aqui pela 94,3 Rádio Cultura FM, o Padre Jean Patrick apresenta o programa Tempo Novo. 10 da manhã tem o Culturando. Bom dia. Você está ouvindo Rádio Cultura.